Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de dezembro, nós vamos meditar de 1 João, do capítulo 1 ao capítulo 2, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da primeira epístola de João, 1 João, né? Então, muitas vezes na igreja as pessoas confundem, não é? Tem o Evangelho de João, que faz parte dos 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem as epístolas, as cartas, que é 1 João, 2 João e 3 João, que já estamos aqui já nos finalmente, né, da nossa leitura bíblica, já chegando em Apocalipse. E as cartas aqui de João foi escrita pelo apóstolo amado, né, pelo discípulo amado por João, e ela vem com um objetivo: fortalecer a fé dos cristãos daquela época, porque havia muita, mas muita heresia, né? Muitos falsos profetas. Então, João vem fortalecer, encorajar eles a permanecer firme nos ensinos apostólicos, né, que já tinha sido pregado a eles. E aí nós vamos ver que as 3 epístolas, elas vão ser provavelmente escritas ali na região de Éfeso, né, naquela circunvizinha da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então é ali o local onde João vai escrever as 3 epístolas. E aí ele começa falando sobre o verbo da vida. Olha que interessante. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que vemos e temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito do verbo da vida. Olha que interessante, lá no Evangelho, João começa o Evangelho falando sobre o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui na epístola, né, ele vai falar a respeito do que os olhos viram, porque ele andou com Jesus, né, e a vida se manifestou. E nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então ele está falando o quê? Lá do Evangelho de João, né? 1,14, a respeito da vinda de Jesus. E que temos visto, ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão convosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, escrevo para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele tenho ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há trevas alguma nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como na luz ele andou, olha a característica que nós temos. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Então, eu sempre cito esse texto aqui, 1 João 1:9. Se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo,
o justo. É ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, e por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento é antigo, a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está em trevas, e ainda nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque trevas lhe cegaram os olhos. João é bem verdadeiro, não é? É uma verdade intensa. E ele fala sempre sobre verdade e mentira. Não adianta você querer dizer uma verdade e as suas atitudes denunciam essa verdade, ou seja, mostram uma mentira. Olha só, filhinhos, vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes, vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, né? E aí você deve falar, ué, mas não era só um anticristo? Não, muitos. Tudo aquilo que é contra Cristo é anticristo. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vós possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdades, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, e que nega o Pai
e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, e em vós permaneça o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E isto eu acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebesse permaneça em vós. E não tendo necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E aí ele continua, né? Filhinhos, agora pois permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhando a sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos que a Tua palavra esteja enraigada em nós. Que não venhamos a cochear em dois pensamentos. Não queremos, Senhor. Queremos estar firmes e inabaláveis, aguardando a Tua volta, colocando diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.